Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Vencendo dificuldades através da autoconsciência. Eu quero contar para vocês um relato do Dr. Bernie Siegel. Eu já falei dele aqui algumas vezes, um oncologista norte-americano, que relata em um dos seus livros que foi feita uma pesquisa com os sobreviventes da Guerra da Coreia. Lá nos Estados Unidos, se envolveu na Guerra da Coreia na década de 50, e eles começaram a analisar, traçando qual era o perfil psicológico daquelas pessoas que sobreviveram e que estavam relativamente bem, porque às vezes a pessoa sobrevive a uma guerra e ela traz distúrbios psiquiátricos graves e profundos, mas eles foram estudar porque que algumas pessoas na mesma situação sobreviviam mantendo a sua sanidade mental. Era intrigante. E eles descobriram que o perfil psicológico de um sobrevivente de guerra que mantinha sua sanidade mental, um dos traços desta personalidade era que essas pessoas eram pessoas sinérgicas socialmente. O que isso significa? Elas interagiam com o grupo de forma a oferecer proteção, confiança e conforto, não apenas para si mesmo, não apenas colocando-se em primeiro lugar para sobreviver, mas todas as decisões que essas pessoas tomavam eram pautadas nessa sinergia social, nessa preocupação que o grupo sobrevivesse também, que o grupo se sentisse protegido, que o grupo tivesse estratégias para uma atuação em grupo e não individualizada. Esta é uma característica das pessoas que têm doenças graves, por exemplo, câncer, e conseguem sobreviver. Biologicamente é isso que acontece. O que acontece com a célula do câncer? Ela começa a se proliferar e ela se prolifera e toma conta de tudo e provoca a falência múltipla dos órgãos. O que é o contrário disso? São as células trabalharem em conjunto, em sinergia, em apoio mútuo, para que cada uma fazendo a sua parte consiga contribuir para a eficiência do todo, que é o oposto do que a célula cancerígena faz, que é pensar só em si mesma, duplicar, e ir comendo, ir tomando conta de tudo. Então veja que biologicamente o nosso organismo já faz o que sociológica e psiquicamente os cientistas descobriram que é salutar, que traz saúde para uma pessoa fazer. Pensar em si mesma na mesma proporção em que pensa no bem-estar do grupo, infundindo as outras pessoas numa situação de estresse, confiança, bem-estar, ressignificação, a capacidade de ver um sentido novo para aquela situação e lutar. Isso é admirável num tempo em que muitas vezes o medo enclausura, domina, toma conta, e por causa dele muitas vezes as atitudes são extremadas. Nós devemos voltar para trás e lembrar de lições tão salutares, tão importantes para o nosso bem-estar físico, psíquico e emocional. E ele conta também histórias de pessoas que sobreviveram ao câncer e antes, porém, que essas pessoas fossem acometidas por esta doença, ele investigava como tinha sido o passado recente desta pessoa, 1 ou 2 anos atrás, o que tinha acontecido na vida dessa pessoa. Via de regra, ele encontrava situações extremamente penosas de perdas ou luto que essas pessoas tinham sofrido antes de desenvolver a doença.
Então, isso foi uma coisa que eu comecei a prestar atenção nos pacientes que me procuram também. Quando eles me procuram, eu sempre gosto de saber quando que começou, em que circunstância, não só mecanicamente para saber o que ele estava fazendo naquele momento, mas também emocionalmente, como que ele se sentia há um ano, há 2 anos atrás. E é muito comum aparecer momentos domésticos, momentos profissionais, momentos sociais que essa pessoa viveu extremamente difíceis. Ou luto, perdeu alguma coisa, ou luto perdeu alguém, ou luto no sentido figurado, perdeu alguma coisa, um emprego, um relacionamento, ou passou por um revés muito forte, ou por uma situação que a deixou acuada. E aí, a forma com que esta pessoa reagiu a isso é capaz de mostrar se essa pessoa vai conseguir sobreviver ao câncer também. Então, essa pessoa se sentiu derrotada, normalmente a doença vai tender a ser mais agressiva. Se essa pessoa ressignificou aquele momento, lutou para vencer, reagiu, mesmo com a doença, é muito provável, segundo ele, que ela vai conseguir reagir e se curar desse distúrbio também. Então, não só o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece pode ser determinante para a nossa saúde física e para vencermos obstáculos extremamente difíceis que atravessamos em muitas ocasiões na vida. A gente vê, por exemplo, mães que perderam seus filhos, e a depender da forma com que elas perderam os filhos, elas começam a ajudar todas as outras mães que têm o mesmo problema que o filho dela tinha a lutar. Então, o que ela fez com essa dor? O que ela fez com esse luto? Ela ressignificou, ela tirou uma lição e ela pegou essa energia de angústia que poderia destruí-la, ela transformou essa energia numa força para lutar a favor de mães que passam pelo mesmo problema e que podem ter ajudas vindas de fora e conseguir vencer o que ela não conseguiu vencer, muitas vezes por falta de apoio, por falta de conhecimento. Recentemente vimos uma mãe que perdeu um filho pela ingestão de uma medicação e ela passou agora a ir em vários veículos de comunicação alertando outras mães sobre esta medicação que comprovadamente foi o que levou o seu filho à morte. Então, desta forma, a gente vai vendo como é salutar a consciência, a autoconsciência. Quando a gente tem conhecimento disso, ao passarmos por uma situação limite, nós podemos, enfim, transformarmos essa energia que poderia nos destruir em algo que vai construir mais força e saúde. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje e quero convidá-los a participar do curso O Universo Trabalha a Nosso Favor. São aulas quinzenais que eu dou todo sábado das 16 às 17, falando de temas do universo, das leis universais, do nosso psiquismo, dos nossos enfrentamentos emocionais, da nossa saúde. Participe, entre em contato e junte-se a nós. E quero lembrá-lo que a joelheira do sono é o acessório que vem ajudando muitas pessoas a dormirem muito bem e levantarem sem dor nas costas. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.